Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fernanda, sou orientadora do Education USA aqui na PUC-Rio e estou aqui para falar com vocês sobre o programa Oportunidades Acadêmicas, Mestrado e Doutorado, que está com as inscrições abertas. Mas antes de começar a falar do programa mesmo, como sempre tem gente nova, eu queria falar um pouco sobre o Education USA. Education USA é a fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Nós estamos em diversos países, somos mais de 450 escritórios no mundo, 10% disso, 45 escritórios estão no Brasil, e a nossa missão é divulgar o ensino superior dos Estados Unidos fora daquele país com informações precisas, abrangentes e atualizadas. A gente tem vários recursos, a maior parte deles gratuita. Nós temos essa página do Instagram que é maravilhosa, que tem várias informações muito boas a respeito de candidaturas para qualquer nível acadêmico. Nós fazemos webinars, nós fazemos feiras, agora em março, muitas feiras pelo Brasil inteiro. Fiquem de olho nas nossas redes, entrem no nosso site educationusa.org.br. E uma das nossas iniciativas é o programa Oportunidades Acadêmicas. Ele é específico para pessoas que têm excelência acadêmica, têm interesse em estudar nos Estados Unidos, perfil de liderança, mas eles não podem arcar com os custos do processo de candidatura. Porque é um processo que pode ser caro para diversas pessoas, então a gente faz uma seleção anual e escolhe pessoas incríveis para participarem do programa, pessoas incríveis assim como você, que também assistiu, vai falar. E o programa, ele oferece todo o processo de candidatura. Você tem reuniões semanais com o orientador Education USA, que é treinado pelo Departamento de Estado americano. Você tem reuniões semanais também em grupo para discutir os diversos aspectos da candidatura, currículo, essay, para fazer sessões com alunos que já passaram pelo programa, com universidades. Nós também custeamos toda a parte de provas, as provas que são exigidas, né? IELTS, o TOEFL, o Duolingo. Oferecemos a melhor plataforma de treinamento que existe para essas provas, também para o GRE, para quem for preciso fazer. Todas as traduções também são custeadas pelo programa. Se você precisar fazer as provas e você morar muito longe ou muito perto, não faz a menor diferença, você sempre terá garantido o traslado para a prova. E nos casos em que for necessário, você também tem hospedagem, alimentação e voo, ônibus, o que seja. Não importa de onde você venha. Tendo a lista de programas de mestrado ou doutorado aprovados pela coordenação geral no final do programa, você vai fazer sua candidatura e todos os custos da candidatura são pagos também. A gente está falando das inscrições dos programas, também como envio de documentação, avaliação de credencial. E aqueles alunos participantes do programa que são aceitos em programas de mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com bolsa integral, porque a gente entende que a gente vai preparar você tão bem que lá na frente você vai alcançar esse objetivo. Também recebem passagem para ir para os Estados Unidos, emissão de passaporte, emissão de visto americano, exames médicos que não estejam disponíveis pelo SUS na sua cidade. E também uma quantia para você chegar nos Estados Unidos, uma quantia de uma vez só, para que você, nas primeiras semanas que chegar lá, enquanto estiver resolvendo sua bolsa de estudos, tenha como se manter. E eu falei demais, eu agora gostaria de apresentar o Bié, que está aqui, que é queridão, e ele vai se apresentar direitinho, vai falar um pouco quem ele é. E aí, por favor, coloquem perguntas, coloquem suas dúvidas, porque o programa Oportunidades Acadêmicas está com as inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro. Então, você não pode perder essa chance. E a gente vai conversar muito hoje, tá? Bié, seja muito bem-vindo. E aí, galera, boa tarde, boa noite, no caso aí do Brasil. Você tá me ouvindo direitinho? Vocês Tá conseguem me um pouco escutar? entupidinho, parece que tá gripado. Ok, é o meu fone, deixa eu só tirar aqui, tá? Bastante. Calma. Melhorou? Muito. Agora, show. Pronto.
Agora Pronto. melhorou? Tá perfeito, pode falar. Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Rogério. Muita gente me conhece como Biek, é meu sobrenome. Eu fui participante do programa Oportunidades Acadêmicas em 2024. E agora estou fazendo mestrado em mídias e narrativas emergentes aqui na Arizona State University, no campus em Los Angeles, na Califórnia. E eu sou natural de Santa Quitéria, que é uma cidade que fica no norte do Ceará. Sou jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC. E, enfim, o programa Oportunidades Acadêmicas ele foi um divisor de águas na minha vida, não só em mostrar que era possível passar pelo processo de aplicar para universidades no exterior e principalmente nos Estados Unidos especificamente, mas que a gente consegue aplicar para universidades com bolsa completa, inclusive para mestrado, para doutorado. E, enfim, eu venho de um assentamento no MST, na zona rural da minha cidade. E minha trajetória acadêmica profissional sempre foi muito marcada pelo uso da comunicação, especificamente o audiovisual, né? Sou documentarista, para ajudar comunidades enfrentando a injustiça climática a encontrarem formas de alcançarem resiliência, né, e também serem ouvidas em processos que historicamente elas são deixadas de fora. E é isso que eu estou fazendo aqui no meu mestrado. É um programa relativamente novo, é tanto que ele fica... A universidade é no Arizona, mas esse campus foi criado há pouco mais de 3 anos aqui em Los Angeles, para ter um foco na produção de mídias digitais, né? A gente tem programa de design moda, um programa de cinema, e o meu mestrado, que é muito a intersecção entre quais são as novas mídias que a gente tem aí para contar histórias, né? Falando de narrativa jornalística, mas também do cinema. E aí vem desde realidade virtual, que é o que a gente mais trabalha, mas também vídeos em 360 graus, Gaussian Splats, que é a captura de escanear, enfim, objetos, pessoas, para que a gente possa usar de diversas formas em produção virtual. E eu estou, enfim, tendo realmente uma experiência muito nova, porque estou tendo acesso a recursos, equipamentos que eu imaginava ser possível, e tem sido realmente esse processo de explodir minha mente, sabe? Mas entender como é que eu posso usar tudo que eu estou aprendendo para o meu contexto e principalmente com ter esse impacto social que sempre tem sido o meu foco, porque eventualmente o meu objetivo maior é usar essas ferramentas para democratizar o uso delas na comunicação, também na educação, no contexto brasileiro. Então é uma coisa que a gente sempre fala muito durante o programa, que é a gente está indo para fora. Claro, a gente está saindo da nossa realidade, acessando lugares que a gente sequer imaginava ser possível, mas é muito importante pensar como tudo isso faz sentido para o lugar de onde a gente veio, né? Qual vai ser o impacto que a gente vai fazer aí, a longo prazo. Então é isso. Mas vamos conversar, vai ser muito massa, estou bem ansioso. Manda pergunta, gente. Manda perguntas que Manda são... muita pergunta. E eu queria falar uma coisa que o Rogério falou que é fundamental, gente. Assim, algumas coisas. A primeira, vocês vejam que o Rogério, ele não está pensando em ser professor universitário e escrever uma tese, trabalhar no laboratório. Tem espaço para todo mundo. Seja lá qual for o seu interesse acadêmico, ele será validado se fizer sentido. Tá? Outra coisa que ele falou que é fundamental, que é a questão da liderança. Quando ele diz, a gente vai para fora, pega os melhores recursos e pensa na nossa situação no Brasil, em como a gente vai beneficiar o nosso país, a nossa comunidade, isso é liderança. A tal da liderança que a gente fala no application form, é isso aqui. Falando em formulário de inscrições, eu deixei aqui, botei um pin no Bitly que leva para o formulário de inscrições. As inscrições estão abertas até dia 23. Por favor, não percam essa chance, não deixem para a última hora. E, assim, aproveitem essa oportunidade. Não se julguem. Por favor. Eu não sei se meu inglês é bom, eu acho que meu perfil não é bom. Você tem vontade? Você quer? Você vai fazer. E aí, eu vou para a primeira pergunta que está aqui. E podem colocar várias perguntas sobre o formulário de inscrições, sobre como é o programa, porque eu vou perguntando para o Bier aqui. E aí, se você tiver uma outra pergunta, você vai fazer também. Alguém falou aqui da Regis Cris. Regis Cris, claro que eu lembro esse nome, não esqueço. Regis Cris, ela participa sempre das lives, ela é muito querida. E a Regis Cris, parece que ela não conseguiu no ano que ela tentou, e eu sinto muito, mas
a gente sempre fala, você você pode tentar quantas vezes for possível, quando você quiser. Você pode, inclusive, nesse caminho, mudar de ideia, afunilar melhor os seus interesses, conseguir falar melhor sobre o que você quer, vai aprendendo. Porque o formulário, ele é intenso, ele é grande, a pessoa pode ficar nervosa. A gente é brasileiro, brasileiro é feito para ser. Eu sou brasileira, posso falar. A gente é feito para ser humilde, não pode falar que a gente é bom. É muito difícil para a gente se vender. E o nosso formulário, todo o nosso processo de candidatura para o programa Oportunidades Acadêmicas é espelhado nas candidaturas para mestrado e doutorado. Então, é assim, a gente pede coisas que normalmente vocês não estão acostumados na faculdade, no mestrado. Então, leva tempo. Eu recomendo que tente de novo, tá? Claro que eu lembro da Jennifer, mas ela vai tentar de novo. Claro que pode. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Enquanto. Ah, tia, fui selecionada para oportunidades acadêmicas em 2007. Silvia, eu sei quem é você, Silvia. A gente se viu uma vez de perto. Tive todo o apoio do Queixa USA para candidatura do doutorado. Hoje incentivo e divulgo para a nova geração. Silvia, beijo enorme, sua linda, maravilhosa. Nossa ídola, muito legal a gente encontrar pessoas de tanto tempo. E aí você vê, né, Silvia? O caminho que você trilhou, tá aqui o Bié agora também trilhando. É muito lindo isso, é muito lindo. Renata, eu já havia sido aprovada no cohort do ano passado, tive que parar por conta de um novo trabalho, mas eu temo não conseguir bancar os custos da aplicação. Posso me candidatar? Claro que você pode se candidatar. Assim, e aí eu vou responder uma dúvida que apareceu no direct, se eu não me engano. Eu fui aceita no ano passado, e aí eu entrei. Não sei nem se foi você, Renata, se foi outra pessoa. Eu posso entrar direto no programa? Não, não pode. Infelizmente não pode, porque você precisa passar pela candidatura, a gente precisa entender o que aconteceu, a gente precisa entender o seu processo. E aí, você sendo aceita no programa, você tem todas as mesmas chances de todo mundo. Fique à vontade para tentar. Jéssica está falando que o formulário é bem extenso. Como posso mensurar o valor da minha casa? Bom, Jéssica, é questão de imposto de renda. Qual é a declaração? O que você declara no imposto de renda sobre a sua casa? É isso que você vai declarar para gente, tá? Automóvel também entra. Se o automóvel financiado ele entra no seu imposto de renda, ele vai entrar no formulário, tá? É uma ótima pergunta. Ah, fui eu mesma, achei que era o mesmo programa. Isso mesmo. E é uma pergunta, Renata Baltazar, bastante legítima. Um grande abraço para todos os amigos do Education Say. Olá, Paulo. Acompanho o Rogério desde os Jovens Embaixadores. E é um querido, é um exemplo. Ele é mesmo, ele é um querido, ele é um exemplo, ele é maravilhoso. Eu sou suspeita, mas eu sou muito fã. Beijo, amada Silvia. Mudou totalmente a minha vida, eu sou muito grata. Parabéns, Bier. Fico de olho na abertura das inscrições para indicar, por favor. Pessoal, esse programa é maravilhoso. Eu estou emocionada, Silvia. Que bom que você está aqui. Que bom. Estou terminando. Aí, outra pergunta da Renata é importante, que vale para muita gente aqui. Estou terminando o doutorado em Direito com bolsa da CAPES. Posso me candidatar para esse programa? Veja bem, Renata. Você pode tudo. Assim, normalmente, para um segundo mestrado, assim, não é o objetivo do programa, é para quem ainda não teve essa chance. Mas você pode tentar. Agora, tem uma coisa importante: você recebe uma bolsa governamental. Se você parar, você tem que devolver fundos, você tem que pagar de volta ao governo porque você saiu, porque a gente já teve esse caso. Eu não sei se a sua bolsa é assim. Então, para você e para qualquer pessoa que esteja numa bolsa, tipo, eu já estou no meu doutorado, mas eu não estou curtindo, e aí eu quero parar, quero. Você pode, mas você tem que entender esse risco, que não é para todo mundo. Já vi gente que não teve que devolver, mas é bom investigar, tá? A minha casa não é minha, mas da minha mãe. Eu me mudei para a casa dela recentemente. Com isso, nunca declarei R. Sim, mas você mora numa casa que tem um proprietário. Lê Tix. Seja bem-vinda de volta, que eu vejo você aqui de vez em quando. Veja com a sua mãe o que está declarado no imposto de renda dela, tá? Tenho mestrado profissional. A Jéssica está perguntando. Me qualifico para para o doutorado ou apenas para outro mestrado? Não sabemos, Jéssica. Depende. Você, assim, o que eu te digo é
se candidate estando disposta a talvez fazer um segundo mestrado. Mas isso não está fechado, porque a coisa não é fechada assim, tá? Então eu me candidataria, mas assim, aberta. Pode ser que você não se candidate para um PhD. Se você se importar muito, é uma questão, mas eu não me importaria, porque depois Bia vai continuar falando, assim, a gente trabalha muito com isso, a gente entende muito disso. Então, se alguém te disser para não fazer o doutorado nesse momento, fique segura de que não tem nada a ver com você, é para aumentar as suas chances, tá? É, Desculpa, Bia, que tem muita pergunta importante de financeiro aqui. Atualmente, o TSA Moreno. Atualmente estou fazendo trabalhos de tipo freelancer, sou dependente financeiramente dos meus pais. Na parte financeira, coloca alguma coisa dizendo que não tenho renda? Você vai colocar uma declaração que você não tem renda, mas assim, melhor que isso, você vai colocar a renda do seu pai, dos seus pais. Quando você não tem renda, pessoal, você precisa colocar a renda de quem te sustenta. Mesmo que seja, temporariamente, daqui a pouco vou. E eu espero que seja, né? Torço por você, mas você precisa mostrar quem é que está comprando, fazendo mercado, pagando energia, a internet para você estar aqui fazendo a live, né? Dúvida boba do formulário, BR João Paulo. As perguntas estão em inglês. É preciso responder tudo em inglês? Não é pergunta boba, e sim, tudo em inglês. O que que pode em português no formulário? Documentação. Você não tem que traduzir nada. Você vai botar seu currículo em português, você vai colocar seu histórico em português, mas todas as perguntas precisam ser respondidas em inglês. Bia, 3 anos atrás, você estava aqui assistindo live. Sim, tá. Você teve dúvida? Você olhava e falava assim, eu acho que não sou capaz. Como é que era para você? Beleza. A minha história com o processo seletivo é um pouco curiosa. Assim, eu aprendi oportunidades acadêmicas da graduação. Antes de eu entrar na universidade, eu participei do programa de Jovens Embaixadores com o USA, mas assim, não fazia ideia de que era possível. Na época, não fui aprovado para graduação. Fiz jornalismo na UFC. Foi uma experiência assim transformadora. Eu me encontrei na comunicação, especificamente o audiovisual, e tive uma experiência muito rica na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, onde eu pude me desenvolver em diversos aspectos. E quando eu vi que abriu de novo, lá eu tinha terminado minha graduação em 2023, abriu do final de 2023 para 2024, será que eu aplico? Não sei se é para mim, será que eu sou capaz? Tipo assim, a galera que passa nesse programa, tipo assim, são gênios, sabe? Assim, gente eu não me achava capaz. Eu acho que isso é muito comum, porque, enfim, a gente duvida da gente, do contexto que a gente vem e tudo mais. E comecei a preencher o formulário, aí botava o nome, era o documento demais, recarreguei o documento, mas deixei de mão. Não vai dar certo mesmo. E quando foi na última semana, eu vi o post de relembrando. Última chance de aplicar. Não tem as dicas lá. Quer saber? Vai lá. Aí escrevi as essas, toda aquele contexto que já é uma preparação para application, que a gente vai ter que fazer mais tarde no ano. E passei para o vídeo, a entrevista, e quando eu vi, estava na cohort. E assim, demorou muito para a ficha cair, porque eu acho que é muito importante você considerar quando você está aplicando. Primeiro, o programa faz sentido para você, porque é um comprometimento muito grande. Tá fora, e o programa ele guia a gente, pega na nossa mão e ajuda desde o processo de preparação para as provas de inglês até a gente escolher os programas, e uma vez que a gente é aprovado nessa etapa 2, né, do visto e tudo mais, mas é importante você ter essa noção do comprometimento que você vai ter, porque são sessões semanais, preparação para as provas de inglês, que é uma das etapas assim que exige mais da gente, resiliência principalmente, ainda mais na etapa que a gente está da nossa vida, né? Já se formou, tem outros, enfim, os comprometimentos ali. E, enfim, fui aprovado, então com certeza, estava nesse lugar, mas eu diria, para vocês apliquem. O não, o mais que a gente recebe é um não, mas a gente pode surpreender também. Mas principalmente, tem a noção do comprometimento de que a gente vai ter. É um programa que abre muitas portas e o que ele faz, a Perna sempre fala isso, é uma coisa que a gente sempre toca muito.
O que o programa faz é guiar a gente da melhor forma possível, com toda a experiência de anos orientando, mandando alunos para os Estados Unidos, mas o dever de casa é da gente. O que a gente faz de pesquisar a universidade, de escrever essa, de estudar para a prova de inglês, é assim um comprometimento 24/7, sabe? Assim, que a gente tem que ter. E uma coisa muito legal que o programa fez, para mim, é a rede que a gente está. Além dos advisors, né, da coordenação do programa, a gente está aplicando junto com outras pessoas de vários lugares do Brasil que vêm de contextos muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito similares do nosso, sabe? Então, esse apoio, você constrói um laço assim muito forte que faz muita diferença de construir essa resiliência do que o programa exige, porque é um processo bastante denso, mas o programa ele mostra pra gente que é possível. Com o tempo, com a organização, quando você vê tá no final do ano, tá recebendo os aceites. E, enfim, Ó, tem uma acho. pergunta para você aqui, Biel. Vamos. Biel, a Jéssica perguntou: você pensa em emendar no doutorado? Pode? Sim, Jéssica, ótima pergunta, ótima pergunta. Inclusive, uma boa pergunta para quem está aplicando agora. Porque na época que eu apliquei, eu tinha acabado a graduação e eu apliquei exclusivamente para tentar mestrado, né? Uma coisa que eu descobri no programa é que é possível para muitas universidades nos Estados Unidos você aplicar direto para doutorado. Não é impossível. Então, quando a gente está fazendo a nossa college list, né, mais na frente, uma coisa que, claro, você vai pesquisar, inclusive é uma das etapas mais difíceis para mim, foi mais difícil para mim, porque quando eu vi era tipo assim, 2 horas da madrugada, eu tava com 100 abas abertas de 1 milhão de universidade, você entra assim num buraco de coelho, né, o rabbit hole, como eles chamam, e é muito importante você considerar muitos fatores. O que é a universidade, se ela faz sentido para você, o que é que os estudantes estão fazendo, se tem algum professor ali que dá match com os seus interesses acadêmicos e profissionais. Então, a minha lista ela foi mista. Né? Eu apliquei tanto para programa de mestrado como para doutorado. Cheguei na fase final de muitos programas de doutorado. Não fui aceito, mas fui aceito com bolsa em 3 programas de mestrado. Então, o programa abre muito a nossa mente em relação a isso. É possível, sim, você ir para direto para o doutorado e não é escrito em pedra. Porque se eu for comparar, tipo, o meu formulário, quando eu apliquei para o programa em si, e as essas que eu fiz no final do ano para realmente aplicar para as universidades, é assim, 2 pessoas totalmente diferentes, porque o programa é de um jeito que enfim, você começa a considerar possibilidades, linhas de pesquisa, sabe? Para mim, tipo, para mim, mestrado era só você ir lá e escrever tese, eu tinha muito essa ideia. Encontrei um mestrado profissional que é super mão na massa, assim, e me encontrei, sabe? Então, hoje eu estou fazendo mestrado, o programa tem 1 ano e meio, ele é um programa STEM OPT, ou seja, eu posso ficar até 2 anos após a graduação trabalhando, né, em uma. Contanto que você consiga um trabalho, né? Assim, você tem que procurar um emprego, exatamente. Você tem esse direito, né? Mas eu quero sim aplicar para doutorado. É, outro programa de mestrado também, eu estou nesse processo. Mas sim, eu quero continuar porque eu acho que eu estou num momento muito interessante da minha vida, tendo contato com pessoas, recursos, conhecimentos assim muito que expandiram muito. Enfim, tudo que eu vinha já fazendo e eu Gente, quero. eu preciso contar pra vocês. O Bia tá tendo aula com o will.i.am, do Black Eyed Peas, tá bom? É um dos professores dele. É que ele faz essa cara de humilde, mas é isso que tá acontecendo, tá? Ele tá em Los Angeles tendo aula com o will.i.am. Tá complicada a vida, tá difícil. Ter aula a tocar I got a feeling. Ó, peraí, deixa eu responder umas perguntas aqui de formulário, porque eu tô gostando de ver que o pessoal tá aqui se. Aí eu volto depois, que tem uma pergunta da Renata, ele vai responder depois, tá? O, o processo é mais competitivo, precisamos ter um currículo acadêmico muito melhor para tentar o doutorado direto. Olha, eu queria responder essa pergunta, porque, Letix, é o seguinte: melhor, pior, eu não sei o que que é isso. Está se comparando em relação a quem?
Você tem que ver o que a gente tem, o Education USA tem uma metodologia para fazer a application, a candidatura para qualquer estudante. E um dos itens dessa metodologia é se você tem o encaixe perfeito, o best fit. Então, o melhor programa é o melhor programa para você. Se você tivesse uma irmã gêmea que tivesse até interesses acadêmicos parecidos com os seus, provavelmente ela teria uma lista diferente, porque os interesses são diferentes. Então, o processo é competitivo, mas você é boa. Eu acho que a gente tem que sempre entrar nos processos seletivos, seja para oportunidades acadêmicas, seja para candidatura para a universidade, seja para o que for, e falar, tem uma vaga lá para mim. E se não tiver, porque não é minha hora, porque esse não é meu caminho, porque eu preciso aprender mais um pouco, mas não porque eu não sou capaz, porque eu não sou bom, porque tem alguém melhor. Eu não sei quem é melhor, tá? Eu espero ter te ajudado nisso. Deixa eu ver outra coisa aqui. O Bruno está perguntando também sobre formulário. Só para confirmar, o comprovante de endereço, além do talão de energia, pode ser boleto de internet também? Contanto que seja da sua casa? Pode ser boleto de internet sim, tá? E a segunda pergunta, eu moro sozinho, então eu posto a foto sozinho no application, certo? Certo, Bruno. E aí, são dois extremos. Eu moro sozinho, só vou eu. Eu moro num pensionato, tem 30 garotas que moram lá no pensionato. Você não vai conseguir tirar foto com as 30 garotas. Essa não é a ideia, mas vai fazer sentido na sua candidatura. Quando a gente abrir lá e a foto está você sozinho, sozinha, o restante do formulário está explicando onde você mora, com quem você mora, então não tem problema. Agora, assim, sei lá, tem 5 pessoas que moram na minha casa, cada um num horário diferente. Gente, 11 horas da noite está todo mundo lá. Vai ter domingo à noite, o pessoal preparando a vida, vai estar lá. Então você vai, deixa eu ver se tem pergunta. é, A Adriana está perguntando sobre é possível levar a sua filha de 15 anos. Olha só, acho que é uma pergunta importante. O programa Oportunidades Acadêmicas, o Education USA, é parte da missão diplomática dos Estados Unidos e a gente cuida de divulgação de educação superior nos Estados Unidos. O nosso foco ele é acadêmico. Então, quando você entrar no programa, assim, você vai fazer sua escolha de programas, você vai fazer sua preparação toda voltada para o seu desenvolvimento acadêmico. Esse tipo de coisa que acontece, levar filho, levar marido, vai depender do programa que te aceitar lá nos Estados Unidos. E o que esse programa vai falar, quais são as regras dele. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vi hoje isso. A pessoa, ela estava preenchendo o formulário, então você precisa ter tanto. E aí, esse tanto já estava na bolsa dela. Se você levar dependente, você precisa adicionar $8.000. Você tem $8.000 para adicionar? Né? Porque normalmente a pessoa, o participante das oportunidades acadêmicas não teria. Tem programa que não pede isso, mas se ele não pedir, que fique muito claro que assim, você vai, seja no mestrado ou no doutorado, você só pode trabalhar 20 horas, é só no campus, e o dinheiro que você ganha na sua bolsa, ele dá para você viver de forma digna, porém modesta. E aí, assim, se você levar um marido, uma esposa, essa pessoa vai num visto específico, ela não pode trabalhar. Então, tudo isso precisa ser pensado. O programa, ele vai te ajudar e vai te dar todos os recursos, os melhores recursos para o seu desenvolvimento acadêmico, tá? Deixa eu ver aqui. Posso usar um boleto de cartão de crédito como comprovante de residência? Olha só, não precisa ser só no seu nome, assim, por exemplo. Se você mandasse um boleto de luz que você morasse na casa dos seus pais, você poderia colocar, contanto que tem um endereço ali que você está declarando. Você está declarando um endereço e, assim, acho que é bom que vocês saibam. A gente olha, porque a gente precisa ser muito criterioso, né? Para não ser injusto. Então, a gente olha tudo. A gente abre o seu endereço no Google Maps. Então, assim, você pode colocar lá um boleto de alguma pessoa que mora naquela casa, que tenha aquele endereço. Pode não ser você. Eu não colocaria no cartão de crédito, não, porque tem muita informação ali que a gente não precisa saber, tá? Mas você que sabe. É, Também teve dúvida sobre comprovante de endereço. Moro em República, não tenho nada no meu nome na casa. Posso anexar do proprietário mesmo? Pode. É a pergunta que eu acabei de responder. Pode sim, BR João Paulo.
Pode sim. A Camila tá aqui, Bié. Oi, Ca- Você que é maravilhosa. Caiane está perguntando, vou me formar na graduação agora em 26. Posso me inscrever? Agora não, Caiane, mas todo ano abre, Caiane. Que Caiane, ótimo. volta logo. Bom, aí agora deixa eu voltar para as perguntas, Bié, porque eu estava respondendo a parte chata. A parte legal é com ele. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho uma outra aqui. Eu não sabia que era possível ter o passaporte incluso, então eu juntei, já tirei o passaporte. Isso é bom? Tanto faz, professora Biamaga. Assim, se você tem passaporte, que bom, porque pode ter tantas circunstâncias que te levaram a ter um passaporte. É só se você não tiver, nunca teve. Muitos participantes passam por isso, assim. Que pensa, não. Tem que estar. A outra coisa também, Regis Cris, tem que estar morando no país que nasceu, gente. Você pode fazer a seleção estando, sei lá, estou terminando um curso que eu ganhei, prêmio, bolsa, sei lá, e eu estou nos Estados Unidos, eu estou em qualquer lugar. Durante a sua participação no programa, você tem que estar em território nacional. Você tem que estar no Brasil, tá? Aí eu acho que eu já respondi. Aí a Renata me responde isso aqui, Bia. Você escolheu o estado que queria ir ou primeiro focou na universidade que queria ir? Como é que Ótimo. foi? Excelente pergunta. Para mim, como eu falei, a parte de fechar a lista de programas que eu aplicaria é um desafio. Porque é um processo que realmente exige muita dedicação, porque ele vai lá desde antes de você fazer as provas de inglês. É uma lista que a gente faz um programa muito detalhada, que vai desde o estágio da universidade até o valor de transporte, né, o valor de para casa, até de professores de contato e tudo mais. E eu comecei querendo mestrado, né, no começo do programa, mas a gente teve muitas conversas de que é bom ter uma lista mista, claro, que vai de casa a casa para expandir seus horizontes. Então, na minha lista final, teve a Northwestern University, que é em Chicago, a Northeastern, eu sempre confundia, Northeastern, que fica em Boston, a Universidade da Califórnia, Berkeley, que é em Berkeley, a James State University, no campus aqui de Los Angeles, teve a Colorado Boulder, em Boulder, no Colorado, e a Illinois, a Universidade de Illinois, que fica em Illinois, né? E todos esses eu foram estados que eu considerei alguns critérios, né? A gente vai primeiro. O programa tem um fit comigo. Eu gostaria de viver naquele lugar, porque, ok, o programa é massa e tudo mais, mas no final de contas é a nossa vida. Então é interessante você pesar, não ir para um programa só porque você foi aceito. Assim, considerar todos os aspectos de. Claro que se tiver bolsa, a bolsa é massa, é vantajosa, isso vai pesar muito, mas ver desde se imaginar realmente, vivendo naquele lugar, no seu dia a dia, as coisas que você faz aqui no Brasil, como isso vai ser transposto, porque isso pesa muito quando a gente se muda. Então, a Califórnia sempre estava no meu top. Assim, Cinema, inclusive, né? enfim, tenho de um background no cinema, né? Então sempre fui muito fã de David Lynch, de Lana Del Rey, inclusive, que tem muito essa fabologia da fabulação da Califórnia. Então, acabou que se uniu, sabe? Hoje eu estou no lugar. Hoje está inverno nos Estados Unidos, assim, tempestade de neve semana passada, e aqui tá o sol, o calor, parece que eu estou no Ceará, sabe? Assim, questão. Mas é isso. Então é muito importante a gente levar em conta o programa, o médico que ele tem com a gente, mas também as circunstâncias culturais do lugar onde a gente eventualmente vai morar. Porque a gente vai morar, vai viver a nossa vida do dia a dia como a gente está vivendo hoje, só que transposto para outra cultura, outras circunstâncias. Então é uma coisa muito interessante você considerar. E sim, era um dos tops lugares que eu já queria desde o começo, eu diria. Uhum. Eu preciso só adicionar uma coisa aí. E você teve sorte, Bia, porque a sua área de interesse, ela normalmente está em lugares que você gostaria de morar. Mas vamos lá, você fez engenharia de veículo e engenharia mecânica de veículos grandes. Você quer estudar trator. Você não vai para Los Angeles e não vai para Nova York, tá? Já vou avisando aqui. Você vai para, sei lá, Wyoming.
Você vai para o Arkansas, você vai para lugares onde tem agricultura, porque na agricultura tem trator, e aí os programas de mestrado e doutorado de engenharia mecânica desses lugares recebem muito investimento, porque a indústria de tratores quer os melhores engenheiros. Então, você precisa ter isso em mente, tá? O BIE teve essa sorte, às vezes não dá para ter essa sorte toda, não. Aí a Jéssica está fazendo uma pergunta boa, Bié. Não sei se você já passou por isso. Bié, você já precisou do sistema de saúde? É esse terrorismo todo, os valores estratosféricos? Fala do seguro-saúde, fala como é que é para eles. Perfeito. Depende muito do caso, né? Mas uma das coisas que o programa toca muito na tecla desde o começo é que a gente consiga ser aprovada para universidades com bolsa completa, que cubra, inclusive, os custos de vida, né? Que entra moradia, saúde, transporte, alimentação, coisas assim que a gente nem imagina que vai precisar e de repente aparece assim. Então, no meu caso, eu estou fazendo um programa de mestrado, como eu falei, e eu recebi uma bolsa que cobre todos os custos de tuition, né, a mensalidade durante todo o programa. E eu sou Graduate Assistant, né? Eu trabalho como assistente do programa na universidade, que eu recebo um stipend, inclusive é uma palavra que eu aprendi durante o programa. O stipend é tipo um salário que É a a gente bolsa, é o salário, né? que ajuda ele nos custos de vida. Então ele cobre o aluguel, é, geralmente é a parte de moradia, né? Uma dúvida que sempre surge também, né? Eu posso morar na universidade? Depende muito da universidade, né? Para muitas universidades, a moradia no campus, ela fica muito para os estudantes de undergrad, né? Que estão ali na graduação. Muitos até por conta do momento de vida, né? Tipo, os que vai para graduação já tem um momento de vida, né? Prefere morar off campus. Eu moro fora do campus, até porque saiu mais barato do que morar na universidade. E a bolsa também cobre o seguro-saúde. Já precisei usar, sim, diversas vezes. Os valores são muito altos, mas a bolsa cobre, né? Inclusive, tem diversos recursos muito legais de apoio à saúde mental, né? A, a consulta assim, online também, tanto online como presencial, apoio à medicação caso você precise. Então, é uma coisa muito interessante de você saber onde você aplicar, porque tudo isso faz muita diferença uma vez que você, enfim, começa o programa e começa a viver o dia a dia ali. Então, eu espero ter respondido a pergunta sobre o seguro-saúde. E já, acho que a vez que eu precisei usar foi mais de normal, tipo de gripe, tudo mais, de doenças já tive também, e a minha experiência foi tranquila. Foi tranquila graças ao seguro-saúde que é coberto. Isso. E eu ia fazer uma pergunta, mas eu já esqueci. Mas aqui o BR João Paulo está perguntando: as universidades americanas valorizam currículos multidisciplinares? A minha graduação, eu fiz tudo o que podia, mas tenho medo de parecer um currículo que sou uma pessoa sem foco. O que você diria? É muito rico. Que você é uma boa adição àquele programa. Então, o currículo é uma coisa que a gente trabalha muito durante o programa e que a gente aprende muito. Tipo, o meu currículo, o primeiro rascunho que a gente tinha, foi o quê? 12 páginas. Assim, porque botei tudo que eu fazia, todos os projetos que eu participava, que eu já fui voluntário, mas enfim, a gente foi. Bier, quem vê esse currículo aqui, vai fechado, vai desistir na primeira linha. Então, a gente tenta manter ali na faixa de duas, no máximo ali 3 páginas. 3 páginas já é grande, depende muito do caso. Então, você vai selecionar quais experiências realmente mostram as suas habilidades, né? Onde é que você atuou mais, o que é que faz. Tipo, eu queria aplicar para um programa que é super mão na massa na área do audiovisual e produção de mídias, né? Então, coloquei toda a minha experiência no trabalho, tinha projetos que eu não colocaria no meu currículo normal, digamos assim, tradicional, mas eu coloquei porque fortalecia toda a narrativa que eu estava construindo e que vai casar com o que você escreve nas suas essays, porque o currículo é a lista. Tá ali a lista do que você fez, estudou aqui, participou desse programa. De repente tem ali, o Bié da área de comunicação, de repente ele participou de um clube de, por exemplo, tinha uma das minhas colegas, a Luana, que hoje está na universidade
Amherst, mas ela estava aplicando um programa de química. E ela ama patinação no gelo. Aí, de repente, do nada, ali, patinação no gelo. Por quê? Tipo, não tem nada a ver. Mas na Suécia você pode explicar, tipo, como é que você relaciona, e isso pode ser, inclusive, um diferencial para você, né? Então, toda essa construir essa narrativa que vai casar também com que você, com os professores que vão escrever seu caso de recomendação, vão escrever, né? Inclusive, você não pode ver as cartas. Tem todo o processo e tudo mais. Mas você pode conversar com o professor, talvez seria interessante você escrever. Lembra daquela vez que a gente passou daquele projeto junto? Aí é toda uma rede de habilidades narrativas que se casam e que fazem todo o sentido no final para a sua candidatura. Então, Sabe o que eu acho lindo? É que um bom advisor, que nem o Bié foi, que nem os Opportunities são, eles saem desse programa formados em advisor, porque eu não preciso nem fazer nada, é só deixar o Bié falando, eu tô me ouvindo falar. É maravilhoso isso. É muito lindo, muito lindo. Ó, tem uma coisa aqui, aí só para completar aqui o que o João falou, né, de currículos multidisciplinares, é isso, e assim, os programas são multidisciplinares também. Então, você tem mais chances, inclusive, até do que muitas vezes aqui em programas no Brasil, excelente também, tá, gente? Mas você, às vezes, tem mais chance lá de juntar dois grandes interesses que você tenha no programa em si, não só como o Bia explicou perfeitamente sobre como você vai elaborar isso no seu currículo, nas suas essays, mas também para a sua vida. Você pode ter dois interesses acadêmicos que são diferentes, mas que você encontrou um programa onde eles convergem. Olha que maravilha! E aí você pode fazer, tá? Por isso a pesquisa. Aí, assim, a gente oferece para todos os advisors, os individuais e os opportunities, uma planilha para colocar todas as informações de cada programa. Aí, principalmente o pessoal de humanas, olha para aquela planilha e fala: eu não vou responder, isso aqui não vai, isso aqui é um pesadelo, quero morrer, não quero fazer isso. Mas na hora de escolher os programas, esse tipo de coisa, tendo um currículo bacana, sabendo se colocar, entendendo exatamente quem você é, com aquelas informações ali todas escritinhas, fica muito mais fácil para você escolher programa, não perder prazo, né? Aí aqui, a Tainá tá perguntando para você de novo, Bia, porque hoje não precisa nem trabalhar aqui, eu só tô aqui de plateia. O que você costumava avaliar para saber se o programa tinha fit com você, além de professores com tema de pesquisa de interesse? boa pergunta. Eu acho que depende muito do programa, mas eu acho que é uma pirâmide, assim. Primeiro, a questão da bolsa, que no final das contas vai ser importante sim, mas eu não me deixava limitar se elas têm bolsa ou não. Não vou aplicar. Porque depende muito do caso. Tipo, às vezes o programa não. O site, gente, é muito importante você conhecer o site da universidade. No começo, primeira vez, sabia nem onde era que tipo, não tem nada aqui nesse site. Pelo amor de Deus, como é que eu vou preencher essa planilha desse tamanho? Se não tem nada, já vai achando desespero. Mas à medida que você vai começando a pesquisar, você vai pegando ali a manha, né? De onde encontrar determinadas informações. Tem informação que tá meio escondida ali, porque a gente entra em contato com a universidade, às vezes, para perguntar se tem bolsa. Mas muitas vezes está no site e a universidade manda. Você não, como é que você quer aplicar para o nosso programa se você nem viu uma informação tão explícita, né? Então, os meus critérios foi a questão da bolsa, inicialmente. Se não tinha, eu mandava e-mail, né? Outras possibilidades, nas universidades tem outras fellowships, né? Outras fontes ali que você pode encontrar também. Os lugares também, mas principalmente para quem vai aplicar para doutorado, os professores, a pesquisa, tem universidade assim que foi um match perfeito, maravilhoso, o professor parecia assim, que foi feito para o que eu queria fazer, sabe, assim, a universidade, mas não tinha bolsa, não tinha bolsa. Infelizmente, no final das contas, isso vai fazer diferença também. Mas eu sempre olhava também a questão dos recursos que a universidade oferece, no sentido de rede mesmo de apoio. Porque é uma coisa que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Porque vou mudar para fora, eu vou viver lá, já me virei tanto aqui, vou dar um jeito. Mas você tem que pensar, e esse jeito vai ser como, sabe? Então, muitas vezes,
se a universidade oferece esse apoio para estudantes internacionais, né? Quais recursos ela oferece, se tem uma rede de brasileiros, de repente, também, onde você possa encontrar uma comunidade para, enfim, interagir, encontrar recursos de profissionais até também. E existem, sim, a Brasa, aqui tem as brasas locais em diversas universidades e outras organizações também. Então, para além dessa coisa do acadêmico, imaginar quais recursos vão facilitar a minha vida aqui também, para que eu consiga fazer o programa da melhor forma possível, da forma que eu vou poder fazer, enfim, conseguir tirar o máximo proveito disso, porque é uma oportunidade única, realmente. Muito bom, Bia. Eu vou responder só uma pergunta aqui que tem a ver mais com, que eu acho que eu posso responder, da Fernanda Dória, que ela colocou dentro, aqui numa caixinha. Ela perguntou se ela pode fazer um segundo mestrado. Ela vai terminar o mestrado dela em 27, pode fazer um segundo mestrado. Pode sim. A gente, inclusive, a gente tem um caso muito bacana da Brenda, que agora já está no doutorado. Ela fez mestrado, ela aplicou para o mestrado e ela estava fazendo mestrado no Brasil. Porque para ela fazia sentido, tá, gente? Às vezes não faz, mas no caso dela fazia. Então ela foi fazer um segundo mestrado. Mas ela, poxa, estava no finalzinho, ela queria terminar aqui também, né? E aí a gente pediu ajuda da universidade para adiantarem a finalização do mestrado dela. Ela saiu daqui já com o primeiro mestrado. Então é possível sim, não é problema nenhum, tá? E isso é muito importante, fiquem com a mente aberta. Você pode fazer um segundo mestrado, você pode fazer, pular da graduação para o doutorado. Gente muito experiente vai estar muito focado em vocês para tentar ajudar a encontrar o perfil mais adequado. Ninguém vai se meter nas suas escolhas profissionais e acadêmicas. Assim, eu quero estudar isso, eu vou estudar aquilo. Se fizer sentido, ninguém vai se meter nisso, porque nós somos especialistas em application, não em comunicação e engenharia, né? Eu não sou engenheira nem comunicóloga, mas você precisa estar de peito aberto. E mais uma lembrança importante: está aqui destacado o link para as inscrições. Quem não se inscreveu, quem não começou esse formulário, lembra que você pode começar e parar, por favor, não perca essa chance. Aí, oi? Não deixa para a última hora. Não deixe para última hora, pelo amor de Deus. Aqui, Bia, tem outra pergunta para você. Do BR João Paulo. Que legal, Bia. Eu estava investigando desde que o edital foi aberto, sobre bolsas com teaching ou graduate assistantship. Você pode contar como é? Uma ótima pergunta. Perfeito. Novamente, depende muito da universidade, mas para a maioria das universidades, você tem que, na hora que você for filtrar, porque muitas universidades, a maioria das bolsas vem para essa parte de pesquisa, teaching assistantship. Quais critérios você precisa ter para se tornar um teaching assistant? Porque muitas vezes vem para a parte do TOEFL, né, as notas, se pede nota específica no speaking, do TOEFL. Muitas vezes o 25 na parte do speaking, então no mínimo 100, né, no score geral. Então, você já tem que filtrar. Tem umas que oferecem a opção. Ou você tem esse tal nota, mas às vezes você não conseguiu, o que é normal. Mas elas oferecem a opção de, quando você chegar na universidade, você fazer meio com teste de inglês ou até um programa de aceleração, para melhorar seu inglês e tal. Ou você pode demonstrar que tem experiência ensinando na sua graduação, tipo, já fui monitor e tal. Então, é uma série de fatores que não é só sim ou não, sabe? Então, tem tudo, você pode... Às vezes a universidade deixa claro, se não tem essa nota, esquece. Mas outras tem uma lista de fatores. Se você não conseguiu essa, tem essa outra opção. Na minha universidade, não teve... uma bolsa, a bolsa que eu recebi era baseada mesmo no perfil do candidato. Então, não tinha nenhuma para que eu fosse aceito, né? Foi tipo... já recebi a carta de fund, né? Com toda... Você vai ter que fazer isso. Você aceita, você vai ensinar você vai ajudar... tais pessoas durante tais dias na semana, ganhando tal valor. Para outra que eu tinha passado, que foi a Berkeley, tinha uma nota específica no TOEFL, que era 105. E minha nota foi 105, exatamente 105. Então, tipo assim, ó, já... Então, para a maioria das universidades tem esse critério, por conta de ser... Mas, enfim, você pode, de repente, para pessoas que vêm mais de um histórico mais técnico, não tem uma monitoria ensinando, mas eu já trabalhei em laboratório, ajudando com equipamento, ajudando com tais procedimentos. Então,
eu posso ajudar nessa parte também, né? Que muitas universidades têm. Você pesquisando na parte de professores do seu programa tem uma diferença, gente. Inclusive, que a gente sempre falava muito do programa. Você não vai aplicar para a universidade. Ok, você vai aplicar para a universidade. Mas você vai aplicar para o programa específico. O que é muito específico. Tipo, às vezes você vai encontrar o programa perfeito para você, que é a universidade assim que você nunca ouviu falar, tipo, no mundo, na vida. Mas aquele programa, naquele momento, naquela circunstância, está fazendo o que você quer fazer agora. Então, é por isso que a pesquisa é tão importante. Você vê também o que os estudantes estão fazendo, vê o currículo dos professores, tipo, para onde é que eles foram. E o programa ajuda muito, e é um trabalho assim muito que dedica muito tempo, porque realmente você entra assim numa espiral de abas e tudo mais, mas muito necessária. E eu acho que sobre Teaching Assistantship é isso que eu... Muito bom, excelente explicação. Eu quero só responder aqui da Jéssica e da Letix, porque elas estão perguntando sobre carta de referência. Então, vamos lá, gente. Para você fazer a candidatura pro programa Oportunidades Acadêmicas, você não precisa de carta de recomendação. A carta não precisa. Pode botar um nome lá se quiser, mas você não vai botar nada de carta de recomendação. Então, eu não me preocuparia com isso agora. Porque quando chegar a hora certa de você fazer a carta de recomendação, o programa vai te ajudar nisso. São perguntas, assim, bastante legítimas. Ah, eu vou pedir para o meu empregador, aí ele vai me mandar embora. Faz parte, a gente, né? Essas coisas acontecem. Mas existem estratégias, existem caminhos que vão ser vistos caso a caso, então não se preocupe, tá? Agora, por exemplo, serão de 6 a 8 instituições escolhidas lá para a candidatura, que é a pergunta da Jéssica. São cartas de recomendação diferentes para cada uma delas? E mais ou menos, as cartas elas precisam ser ajustadas para cada programa. Você não pode pedir uma carta única para usar, assim, a quem interessar possa. Tem todo um jeitinho, mas o programa também te ajuda. Respira, Jéssica. Jéssica, só manda a candidatura, Jéssica. Só isso que eu falo para você, para a Letix. Só manda a candidatura, amadas. Vai dar tudo certo, confia. A live vai ficar salva. Sim, você pode juntar IOG Marketing, não sabemos. Pode mesmo. Contratar professores antes da aplicação é recomendável? Peraí, aí a gente está fazendo advising aqui já começou. Então, deixa eu falar uma coisa para você, Letix. Você eu vou passar para o Bia também, assim, mas depende para que programa, para que nível acadêmico você vai se candidatar. Se for para o mestrado, agora se for para o doutorado, Bia, você quer falar? Vou deixar você falar. Sim, uma coisa que eu acho que uma frase que a gente ouve muito no programa é tudo no seu tempo, porque senão você pira. Porque o processo de aplicação é muito grande, né? Que o programa geralmente começa com parte da gente da preparação para o inglês, porque as provas de inglês, querendo ou não, são muito importantes, mas ali em paralelo você vai já preparando a documentação desde cedo para evitar dor de cabeça lá no final. Porque, tipo, o que você puder adiantar, já vai adiantando. Documentação, preparação para a prova de inglês, que é uma constante. Uma vez que essa parte das cartas de recomendação dos professores, de pedir, ela vai um pouco mais depois, no meu caso, na maioria dos meus colegas também, quando eu já tinha certeza ali, mais ou menos, quais programas eu ia querer. Porque tem vários fatores que envolvem. O que é que o programa ele pede? Na maioria, ele vai pedir 3 cartas de recomendação. Para alguns programas, são 3 cartas de recomendação acadêmicas. Para alguns, é uma carta de recomendação profissional, 2 acadêmicas. Às vezes você escolhe, às vezes é uma carta de recomendação. Então, é uma logística que você já precisa ter mais ou menos o desenho. O que é que você vai pedir para o professor? Tipo, aquele programa você trabalha com um professor muito legal, muito massa, que você ama, acho que é seu favorito da vida, seu best friend. Mas o trabalho que você fez com ele, às vezes não faz muito sentido porque que você quer fazer no programa. Mas em contrapartida tem outro professor que você tem uma experiência muito específica ali de um projeto específico, mas aquele projeto ele vai dar muito gás nessa candidatura. Então você vai meio que... O meu caso, que a gente fez, já montei uma lista de todos os professores que eu ia pedir, que se é 3, pede para... Não vou exagerar, mas pede para 7, pede para 10, porque não é garantia que eles vão mandar também, né? Às vezes, assim, última hora. E aí, porque, gente, é um comprometimento. O professor, ele vai escrever sua carta,
muitas universidades, elas vão mandar e-mail para o professor entrar no sistema, preencher uma ruma de perguntas, um formulário, e no final mandar a carta. Então, você tem que ser uma conversa ali muito bem feita, né, não é de convencer, mas, enfim, de o professor entender para o que é que ele vai fazer, que é o comprometimento também, que vai fazer toda a diferença na sua candidatura. Então, montei essa lista de professores. Para tal programa vai ser professor tal, pessoa tal, uma pessoa do trabalho, porque faz mais sentido, é um programa mais profissional. Para tal programa vai ser 3 pessoas, e alguns programas deixam margem. Tipo assim, são 3 reais, 2 reais de recomendação, mas você pode mandar uma terceira. E para nós, gente, que somos do programa Oportunidades Acadêmicas, que vem de contextos muito específicos, se é opcional, quer dizer que não é opcional. Se tem uma essay opcional para você falar sobre a questão da diversidade, quais contextos da sua vida que você viveu, né, suas circunstâncias, o que é que te torna ali uma pessoa que vai trazer toda essa diversidade, essa pluralidade intelectual, cultural para a universidade, mas é opcional. E você, não, pai, não vou fazer não, é mais trabalho, mais texto, Maria, não aguento mais falar do quanto eu sou pobre e tal, né, pra gente colocar assim em termos. Mas não, o que você puder fazer, o máximo, coloca, porque, enfim, pra não é opcional, eu diria. Eu queria até, assim, é nisso que o Bia tá falando, que eu acho que é fundamental, assim. A gente olha para uma pessoa tipo Bié como, sei lá, o Neto, a Bia, o Uriel, o João, que vai fazer do dia 20 que está aqui assistindo a gente, o João. Assim, você fala assim, essa pessoa, ela é mágica, ela tem alguma coisa que ninguém tem. Não, eles têm, acima de tudo, resiliência. Porque é muito trabalho. É trabalho. Nada do que o Bia está vivendo, ou que qualquer opportunity vive, a Silvia, que estava aqui linda com a gente aqui na live, foi resultado de mágica. Essas pessoas trabalharam muito, são inteligentíssimas, eles têm muito potencial e trabalharam muito, então você também pode. A gente precisa encerrar, Bia. A gente precisa, eu tô chorando, mas precisa. Aqui, o Edu está perguntando, vou responder rapidinho para o Edu. As vagas de Grad Assistantship eu posso aplicar antes de aplicar para o curso? Edu, vamos concentrar e fazer a candidatura para o programa Oportunidades Acadêmicas? Aí lá a gente pensa. Vamos fazer esse acordo? Você vai fazer a candidatura para o programa e a gente pensa, tá bom? E aí, só fechando. E se eu não for aceito no programa Oportunidades Acadêmicas, minha vida acabou. Então, deixa eu falar para vocês 2 coisas. A primeira é, hoje, vocês estão aceitos no programa Oportunidades Acadêmicas? Não. Então, se você fizer a candidatura e não for aceito, não for aceita, você vai continuar onde? No mesmo lugar. Você não perdeu nada. Mas você ganhou uma coisa, sabe o quê? Você vai fazer parte da nossa rede. E você vai ficar mais próximo da gente. Você vai ter outras ferramentas de advice que estão para além do programa, que podem não oferecer tudo que o programa Oportunidades Acadêmicas oferece, que realmente assim, parece até pegadinha. A gente oferece muita coisa, a inscrição é gratuita e é tudo de graça. Você não paga nada. Mas você vai ter muitos recursos e muitas oportunidades. Então, se fosse você, não perdia essa chance. Eu, infelizmente, preciso encerrar, Bia. Porque senão a Annelise estava aqui. Ela vai falar, Fernanda, você gosta de conversar. Gente, ó, muito obrigada. Muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com você, Bia. Estou emocionada. Hoje o dia tá lindo. E aí, se quiser falar alguma coisa para encerrar, fique à vontade. Só agradecer mesmo, uma conversa maravilhosa. Agradecer a todo mundo que participou, assistiu, mandou perguntas. E é isso, gente. Boa sorte. Torcendo muito para vocês, independente do resultado. Vocês vão fazer parte da rede. Tem diversos outros programas também, recursos que vocês podem encontrar também para ajudar nesse processo. E, enfim, tenham em mente que é um comprometimento muito grande, mas que vale muito a pena. Independente de se aceita ou não, a gente aprende muita coisa. Já, assim, que vão servir para o resto da nossa vida. Então, é sempre um ganho, eu diria. Então, boa sorte. Qualquer coisa, pode mandar pergunta também enfim, nas minhas redes. Eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo. E um grande abraço, boa sorte. Espero ver vocês aí na co-host de 2026. Mais à frente, sendo aprovados aí universidades afora. Beijão. Um beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau.